Na verdade, nós vamos conhecer ainda cada um dias, mas nós conhecemos muito bem Moisés. Moisés foi o libertador do povo de Israel, aquele que tirou o povo da escravidão do Egito e conduziu o povo até a terra prometida, certo? Moisés levou o povo até a terra prometida. Na verdade, não. Moisés tirou o povo do Egito, mas Moisés não conseguiu levar o povo até dentro da terra prometida. E é muito interessante porque a história de Moisés é uma história de fidelidade. Mas em determinado momento, Moisés dá uma grande vacilada. Para nós pode parecer algo muito bom. Deus manda Moisés falar com uma pedra e ele irritado porque o povo é incrédulo, ele bate na pedra e não fala. E assim a água sai, como o povo precisava de água. E aí por isso, Moisés e Arão vão na terra. Josué é aquele que recebe o chamado para conduzir o povo depois de Moisés. Agora imagine um grande líder ou um líder assumindo logo após o grande líder da história, tendo que assumir todo esse fardo, todo esse peso para conduzir o povo até a terra prometida. Mais do que isso, para conduzir uma geração nova, inclusive desconhecia parte daquilo que havia acontecido, porque a palavra de Deus conta que aquela geração que saiu da terra do Egito, depois de 40 anos, morreu por completo, e todos aqueles que eram crianças são os que estão entrando na terra do Egito. Josué aqui já se trata de um Senhor, e a história de Josué é fantástica. Josué começa a sua história atravessando em direção à terra prometida. Alguns daqueles que deveriam atravessar já tinham decidido que queriam ficar do outro lado do rio, mas ainda assim Josué os convence e nos explica de que eles haveriam de ir juntos para a batalha. Uma das suas primeiras adversidades chama-se Jericó. Nós temos inclusive uma musiquinha. E a história dessa música e a história da palavra é que Josué se depara com grandes muros em Jericó. E Josué tinha o apoio do sacerdote Eleazar. Josué procura o Senhor, ora ao Senhor, e ao invés de querer atravessar os muros pela sua própria força, Deus dá uma tarefa longa para Josué. Eles haveriam durante 7 dias dar 7 voltas ao entorno da muralha de Jericó, e no final de cada um desses dias soar a trombeta. E no 7º dia, depois da 7ª volta, quando a trombeta soar, a muralha de Jericó cairia por completo. Josué creu nisso. A muralha caiu e eles entraram. A história de Josué também nos conta isso lá no período em que Moisés estava vivo, de que Josué e Caleb, junto com outros 10 homens, entraram na terra prometida para avaliar. E somente Josué e Caleb disseram: essa terra Deus está nos dando. Por que os outros tiveram medo? Porque os guerreiros eram mais fortes do que eles. Porque as condições para que o outro vencesse eram maiores do que as condições físicas para que o povo de Israel vencesse. Mas Josué olha para Deus que ele tem e não para as adversidades que ele tem. Assim Josué conduz todo o povo de Israel a entrar na terra prometida. E então o povo se estabelece. Mas a grande verdade é que se estabelecer não significa perder as dificuldades. Josué sabia muito bem que o povo com quem ele lidava era um povo difícil. Josué sabia muito bem
A vida de Josué não foi fácil. Josué aqui sai novo. Pense, se ele vagou 40 anos no deserto e ele já tinha pelo menos 20, o mínimo, na verdade, 30, ele já era um homem. Então, o mínimo que Josué tinha 40, 50, 60, 70 anos liderando esse povo, mas provavelmente tinha mais. E Josué chega no final da sua jornada. Isso vai entrar na terra prometida. Quando ele está aqui com seus 80, 90 anos, e então nós temos esse texto que diz assim: portanto, temam o Senhor e sirvam-no de todo o coração. Lancem fora os ídolos que seus antepassados serviam quando viviam além do Eufrates do Egito. Vivam somente no Senhor. Essa eu quero fazer uma lembrete. O que a Bíblia está dizendo sobre a prática daqueles que estão ali? Se Josué está dizendo, lancem fora os ídolos que seus antepassados serviam quando viviam além do Eufrates, significa que a idolatria já havia envolvido esse povo, que Josué estava levando para a terra prometida de Deus. Ou seja, Josué já sabia das adversidades desse povo. Vamos adiante. Mas se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Escolherão servir aos deuses aos quais os seus antepassados serviam, além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês habitam. Quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. O povo respondeu: jamais adoraremos o Senhor para servir os deuses. Ele realizou grandes milagres diante de nossos olhos, enquanto andávamos pelo deserto, cercados de inimigos, ele nos protegeu. Pode passar. O Senhor expulsou diante de nós os amorreus em todas as nações que viviam nessa terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois só Ele é o nosso Deus. O povo traz uma resposta que não é a grande. Nós sabemos que esse povo que via uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite, que tinha pão do céu caindo para se alimentar, que tinha codornas aparecendo no vento norte, no vento sul, para que eles tivessem carne, ainda assim iam com o Senhor. Receber milagres não significa que nós nos firmamos em Deus. Quantos milagres na sua vida você já recebeu? Seja bem honesto. Talvez o milagre da cura para alguém que você está orando. Talvez o milagre da transformação da vida de alguém, talvez da sua própria vida. Momentos de livramento de morte. Momentos em que Deus falou ao seu coração e te trouxe uma clareza, uma paz que é impossível explicar. Quantos milagres você não testemunhou, às vezes como estudou a pastora Maia, através de mim, de alguém que se sabia transformar pelo Evangelho através do louvor e capaz de encontrar forças para cuidar outras pessoas através desse canto. O nosso problema não são a ausência de milagres dos nossos tempos, nem a ausência do dom de Deus nos tempos em que nós vivemos. Esses milagres, eles não cessaram. A nossa dificuldade é, assim como o povo de Israel, enxergar que é Deus quem faz essa obra. E por isso nós passamos pelos nossos momentos de provas e de imperfeições quase que sem Deus. Na verdade, muitas vezes, sem nenhuma força. Porque ser cristão no dia bom, acreditar em Deus, ter fé, aquele dia que foi tudo bem. Você acordou bem, sua esposa acordou bem, vocês deram aquele beijinho, bom dia, os seus filhos acordaram educados, eles foram para a escola sorrindo, voltaram para a escola sorrindo. Você tem o teu trabalho nenhum problema, o teu chefe, tudo, falou com você com um pouquinho mais de amor. Fácil. Aí, se eles dizem
Já aconteceu para todos vocês um dia assim perfeitinho? Para mim não aconteceu. Mas nesse dia, ou nos momentos de alguma perfeição, é fácil. Orar a Deus se torna até um leve. Deus, Senhor, que coisa maravilhosa. Agora, e quando tudo ao seu redor vai contra o que você está vendo? Quando aqueles que se diziam seus amigos te viram as costas, quando aqueles que te apoiam de repente não te apoiam mais, quando você acorda de manhã esperando um beijo de amor do seu amado, da sua amada, e a primeira coisa que você recebe é quando você está em um dia em que você se dispôs a fazer tudo correto, mas de repente tudo vai atrapalhando esse seu dia, e quando você chega no final do dia, você já não sabe mais nem o que fazer. Você olha para um lado e vê um problema, você olha para o outro e vê outro problema. A única coisa que te chama é a cama, mas aí você não está para a coisa para arrumar, a vida vai ser resolvida, uma visita vai aparecer, o chefe está te ligando, tem algum problema. Meu Deus, quanta coisa para ser resolvida. As nossas vidas são repletas dessa realidade de adversidades, e no meio dessas adversidades, como nós nos sentimos, como nós nos percebemos. A grande verdade é que no meio dessas adversidades, nós nos sentimos fracos, nós nos sentimos vazios, e nós nos perguntamos: Deus, onde você está? Talvez até Deus, as mãos próprias de Deus me carregam, eu não consigo mais carregar. E nós nos perguntamos: cadê a minha fé? Cadê a minha força que vem dessa fé? Cadê as minhas barras? Josué, um homem imperfeito, cheio de seus vacilos. Josué era um homem que ouvia muito o Senhor e ouvia muito Eleazar na fé, mas apenas um dos povos que haviam lá da terra, onde, na verdade, havia dentro da terra prometida, eles se fingem que vieram de longe, eles vão falar com Josué. E Josué pensa muitas vezes: não, vamos fazer uma porta aqui, ninguém vai chegar ninguém, nós vamos ter paz. E aí, quando eles entram na próxima território, aqueles que se fingiram seus amigos, na verdade eram seus próximos inimigos. Mas Josué tem a sua palavra, Josué sofreu, Josué chorou para aquilo que estava acontecendo no seu redor. Josué se viu capaz de chegar ao fim dos seus dias e dar uma garantia daquilo que o povo que ele liderou deveria fazer. Josué se viu limitado pela sua realidade. E então nós chegamos a esse testemunho, a esse testemunho maravilhoso, que nos ensina uma coisa fantástica sobre a nossa caminhada de fé. Josué olha para os céus e diz: escuta hoje aquilo que Deus viu. Se os deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, se os deuses dos amorreus, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amados, não é sobre o quanto vocês são perfeitos, porque ninguém te consegue. Não é sobre o quanto a força dos nossos braços nos leva adiante. Não é sobre o quanto
especial de Deus. Mas é sobre quanto nós escolhemos caminhar com Deus. E em casa serviremos o Senhor. Esse propósito precisa ser o nosso propósito de vida, mesmo que as nossas limitações e imperfeições. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, pois quando o dia mau sobrevier, eu sei quem dá forças. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque eu sei que céus e terra poderão passar, mas a palavra de Deus não passará. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque eu sei que aquele que é o próprio Deus encarnou-se, se fez servo até a morte de cruz, para que eu pudesse ter vida. Não é sobre quanto a história de Deus narra nos meus vacilos, porque a grande verdade é que a história de Deus não narra os meus vacilos. A história de Deus narra o amor dele por um ser vacilante de amor. Amados, o que Josué estava nos dizendo é que Deus fez uma escolha. E Ele escolheu por você, por mim. Deus escolheu caminhar conosco. Mas nós temos a opção, porque Ele pede que nós venhamos escolher quem é amor, de servir e seguir, ou de adorar os deuses. Talvez hoje esses deuses sejam outros. Aliás, podem ser outras religiões, mas também existem as nossas idolatrias que são separadas. Quando nós tiramos tanto tempo para tantas outras coisas, não pouco tempo para Deus. Quando nós tiramos tanto para outras coisas pequenas, nós não cuidamos do outro irmão que está do lado. Quando eu tenho tanto desejo e tanta pressa para sair e preparar o churrasco no domingo, mas eu tenho tão pouca vontade de estar diante de Deus. O que Josué nos ensina é que Deus já criou a sua decisão por nós. E nós temos tomado a decisão. Como você está nesse mundo hoje? Como você está? Deus te convida a vir. Vem, porque Ele te transforma. O que eu preciso fazer? Você precisa aceitar o que Ele quer fazer na sua vida. Josué disse que esse é o verdadeiro caminho da redenção. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos repetir isso que está escrito. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mais uma vez. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que isso não seja uma palavra vazia. Que isso seja uma escolha, uma decisão. Uma decisão racional, no sentido tal, para que eu e a minha casa sirvamos, mesmo no meio das pessoas, mesmo no meio das pessoas. Se Deus usa pessoas imperfeitas, graças a Deus, sim, Deus usa pessoas imperfeitas. Afinal, ninguém é perfeito. Mas Deus escolhe usar, não só pela imperfeição, mas pela disposição de dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor.